Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma palestra do GETAP. É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui. Toda semana nós temos palestras, para quem não conhece, que são sempre divulgadas no Facebook. Hoje a palestra vai ser com o Idílio. E eu vou só comentar sobre um acontecimento que teve na internet na semana passada, que envolveu as declarações de um dos integrantes do nosso grupo. Causou muita comoção e a gente entende a comoção que causou. E a gente está conversando entre a gente para tomar as providências que sejam necessárias. E nós lembramos que a opinião de uma pessoa do grupo também não representa a do grupo todo. A gente tem divergências dentro do grupo, né? Mas o nosso grupo, ele se posiciona como grupo a favor do empoderamento das mulheres e da liberdade feminina. O Idílio, ele estuda yoga, tantra, chakras há muitos anos, e ele é professor de yoga há muitos anos também. Vai falar hoje sobre chakras. Espero que vocês aproveitem. Boa tarde a todas, a todos. Sejam bem-vindos aqui à palestra. Agradeço a presença. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de chakras. Quem de vocês conhece os chakras? Levanta a mão. Quem de vocês, continua levantado se for o caso, quem de vocês já teve vivências com os chakras? E além dessas vivências, quem de vocês vivenciou estados de consciência diferenciados através dos chakras? Levanta mais, gente, dá pra ver direito, o pessoal ficando mais tímido. Melhor, legal. Bom, é legal saber disso, o que vocês já entendem um pouco, ou que não entendem. A gente vai falar de várias coisas aqui. Nós vamos, na verdade, os chakras são só a portinha do que eu vou falar, tá bem? A gente vai começar a falar dessa percepção da força interior e começar a ir um pouquinho mais longe, nos corpos do ser humano e planos do universo. Engraçado, eu ia colocar esse nome completo, mas o pessoal achou que era meio grande para o evento. Aí colocamos a força interior, porque tem a ver com isso. A gente está falando essa questão agora, introdutória aí, a respeito do feminismo. Foi um questionamento porque quando eu obtive esses conhecimentos, eu conhecia como corpos do homem e planos do universo. E aí várias mulheres me questionaram, mas é só para os homens? Eu falei, não, vou ter que pegar uma questão, foi a Amanda. Pois é, eu não sabia, porque ela foi numa palestra antes. E aí eu pensei, poxa, como é que eu posso colocar isso para ser mais abarcante para todo mundo, né? Então vamos falar do ser humano. Bom, eu deixei aqui para vocês, ela faz a mesma apresentação, mas eu deixei um pouquinho do meu currículo aqui, para vocês conhecerem, um pouquinho, falo depois no final um pouquinho do meu trabalho. Pode passar? Opa! Então, não tem como você falar de chakras sem falar de yoga, até porque eu sou professor de Yoga Tantra. O sistema de chakras, ele vem de um desenvolvimento dentro do yoga, que tem a ver com o Tantra, já vou chegar nisso. Então, só falar rapidamente aqui do yoga. O yoga, tem algumas coisas que eu já ajustei nesses slides, mas na verdade a palavra yoga, ela pode designar união e integração, mas o melhor mesmo seria uma adequação. Como quando você veste uma roupa, ela ficou bem? Aí você fala assim, o que isso tem a ver com união e integração? Essa adequação tem a ver com você estar adequado com a sua verdade, com quem você é realmente. Já repararam que tem pessoas que são muito verdadeiras com elas mesmas e com os outros, e tem as que não são? Às vezes a pessoa vive uma mentira com ela mesma e não sabe. Pois é, isso é o oposto de yoga. Com a prática do yoga, a prática da meditação, a gente visa essa integração com si mesmo, com os outros e com o cosmos. Eu fiz algumas adaptações nos slides porque eu estou fazendo um curso de aprimoramento, a gente está estudando bem a fundo, então tem algumas coisas que eu vi que tinham que ser revistas. Inclusive algumas informações que eu vou passar já são diferentes da palestra que a Amanda fez e tem alguns ajustes. Se tiver diferente no slide eu falo também. Eu revisei, mas sempre tem uma coisinha que escapa. Então, yoga é uma filosofia prática que conduz ao moksha, que tem a ver com essa questão dessa adequação. Adequação, libertação. Quando a gente está de acordo com a nossa verdade, a gente tem muito mais liberdade nesse mundo para sentir
para fazer, para atuar, para construir. Quando a gente não está alinhado com essa verdade, a gente não se sente liberto. E aí vou falar de outras forças que tem a ver com os chakras e isso. Esses processos que a gente ganha com os chakras, vou comentar, eles ajudam nessa percepção da consciência, dessa construção de si mesmo. E bom, através dessa percepção a gente chega num estado que é o meio do caminho, que é o Samadhi, que muitos interpretariam como iluminação. Você ouvir falar de alguém que é iluminado, que atingiu esse estado de iluminação, atingiu esse processo de Samadhi. E aí depois que você ilumina, a iluminação não é a parte final, tá, gente? Podem ver que grandes pessoas iluminadas na história da humanidade, ser iluminado foi só uma parte, depois teve todo um trabalho construído, né? Então esse processo de contato consigo mesmo, que tem a ver com a iluminação, você pode construir realmente qual que é a sua missão. A gente tem ali o conceito de karma e dharma, não vou entrar muito nisso, mas o dharma tem a ver com você cumprir aquilo que você realmente nasceu para. Você pode pensar num ponto de vista mais espiritual e pensar que você nasceu com essa missão, mas pode ser simplesmente aquela coisa que te dá vontade, que te dá, com perdão da palavra, tesão de fazer. Então, isso é muito interessante, a gente vai desenvolvendo isso ao longo da palestra. O Tantra, já que é o Yoga Tântrico, e o sistema de chakras, ele decorre do Tantra, das pesquisas do Tantra ao longo dos séculos e milênios. A palavra Tantra significa rede, teia, encordoamento de um instrumento musical, regulado por uma regra geral. Essencialmente uma filosofia de comportamento e de autoconhecimento. E tem como características, é muito legal isso, matriarcal, sensorial e desrepressor. Tudo a ver com o feminismo. São questões que a gente vive na nossa atualidade. Tem inclusive vários movimentos históricos dentro do yoga e do tantra, em que o tantra ele era secreto, passou a ser público, e aí forças reacionárias da sociedade daquele local fizeram que voltasse a ser secreto, porque eles não permitiam, não toleravam. É igual, fazendo um paralelo com a nossa atualidade, é igual a onda de empoderamento que a gente teve de minorias, de mulheres, e a gente vê diferenças no governo. Se você concorda no governo é uma questão sua, mas a gente está vendo atualmente vários cortes desse empoderamento, dessas ações. Você vê um discurso do presidente falando do Dia da Mulher e falando que a mulher tem que ajudar a manter a economia, observando o preço do supermercado. Isso é absurdo, né? Se fala da mulher tem essa função social. Então vocês podem observar que o Tantra ele surge e ressurge na sociedade por conta de pessoas no poder que têm essa linha de pensamento. Legal? Todo mundo pegando? Eu vou, dentro do possível, trazer para o contexto atual para todo mundo entender o que eu estou falando, para não ficar abstrato. Bom, a gente tem a nossa fisiologia corporal, a gente tem, por exemplo, os nossos canais que passam ar. Nosso sistema respiratório. A gente tem o nosso sistema que passa sangue, que é o nosso sistema vascular, cardíaco. E a gente tem o sistema cardiorrespiratório que integra os dois. Da mesma forma, a gente tem o nosso sistema sutil de energia, que através dessas percepções que o Tantra investiga, a gente chegou, por exemplo, no mapa energético da acupuntura, do shiatsu. Eu gosto sempre de trazer informações, dentro do que possível, científicas, empíricas e vivenciais. Então, tem algumas pessoas que falam assim, mas a acupuntura não funciona. Está com dor de cabeça, coloca a agulhinha, passou dor de cabeça. Funciona. Mas você não comprova. Tem vários estudos que mostram. Eu não trouxe esses estudos, mas você pode pesquisar. Várias universidades que fazem esse tipo de pesquisa. E eles tentam mapear, porque às vezes você tem uma escola diferente que usa um sistema diferente e tem o mesmo resultado. Bom, o Tantra ele propõe esse sistema sutil, e o Sankhya, que é uma filosofia naturalista, e o Vedanta, que é uma filosofia espiritualista. Até cortei dessa palestra para não ficar muito longo, explicação um pouco mais ponderada sobre isso, então vou colocar agora. O Sankhya, que é esse sistema naturalista, ele procura pegar leis naturais para explicar questões que são naturais, cotidianas. Então, se eu largar isso aqui e cair, é o que, gente? Alguém discorda que é a gravidade? Não, porque a gente tem esse senso comum já científico. Mas e se fosse na Idade Média, antes da lei da gravidade ser elaborada por Newton? Falou o quê? É Deus. Não é? Se cair não é Deus? Se falar que Deus não quer cair, não cai, fica flutuando, né?
tem muito a ver com o Zeitgeist, que é o espírito de um tempo, a mentalidade de um tempo. A gente tem concepções diferentes. Na verdade, gente, eu estou simplificando, mas o Sankhya e o Vedanta são muito mais elaborados que isso. Tá? Para quem gosta, já leu, já vivenciou, o Ayurveda é baseado no Sankhya, tá? Que é a medicina da Índia. E o Vedanta, ele tem todo um contexto histórico que eu não vou entrar aqui, não tem a ver, mas ele parte de um princípio que eu vou entrar bastante aqui. Eu vou começar com algumas informações mais científicas, depois eu vou lá para o outro lado. E eu vou falar mais do Vedanta. Bom, dentro das filosofias orientais, em termos de energia sutil, fala-se muito de Kundalini ou Ojas. Quem já ouviu falar de Kundalini? Quem já ouviu falar de Ojas? Ah, vocês não sabiam. Tem umas divergências de entendimento do que é Kundalini e o que é Ojas, e eu vou explicar isso. Mas eles usam esse sistema. Tá? Escolas iniciáticas ou escolas de mistérios, também conhecidas como escolas de magia, que muitas vezes são europeias, também utilizam energia e às vezes eles se fazem valer dos chakras e às vezes da Kundalini, mas a maior parte é dos chakras. Tanto que a nossa herança de escolas ocidentais são os chakras. Ok até aí? No finalzinho eu vou abrir para perguntas, mas se vocês estiverem elaborando coisa aí, dificuldade de compreensão, vocês podem avisar. Bom, nosso sistema energético, ele é composto basicamente das nadis, que são os canais de energia, por onde a energia transita. A gente pode entender como energia, gente, energia, do ponto de vista mais naturalista, mais Sankhya, você pode entender, por exemplo, o calor, você pode entender energia elétrica. O nosso cérebro funciona com energia elétrica, a nossa musculatura funciona com energia elétrica, o nosso sistema nervoso funciona com energia elétrica, ok? Então a gente pode, através desses impulsos, modificar o funcionamento do organismo. A gente pode estimular a regeneração, uma carga, uma tensão X. Se for uma carga muito alta, você pode lesar até de maneira permanente o seu organismo. Bom, os chakras, eles são intersecções de energia, vórtices de energia. Depois que eu falei isso, a gente precisava mais dar o resto da palestra, porque agora vocês já sabem o que é. Mas a gente vai entender isso a fundo. Eles nascem da junção de canais de energia, da bifurcação de canais de energia. E eles vão ter funções diferentes. Hoje eu vou comentar um pouco, vou dar uma atenção para os canais principais. Os chakras principais. Mas existem muitas escolas, e existem escolas que se desdizem umas às outras. Então eu vou entrar mais num pouco de senso comum, tá? A respeito dos chakras, mas existem outras escolas com outros pontos de vista. E eu vou explicar um pouquinho disso também. E a Kundalini, aqui já vou explicar aqui. Kundalini, essa é uma uma explicação que eu aprendi com um conhecido professor de yoga, De Rose, vocês já ouviram falar dele, que eu acho que era boa, mas agora que eu estou aprendendo outras definições, eu estou expandindo, mas basicamente a gente pode falar que é uma energia física, de natureza neurológica e manifestação sexual. Isso para Kundalini. Mas existe, por exemplo, outras escolas que falam que a Kundalini é nosso impulso de vida. Então ela fica ali no ponto desde que você nasce e quando você morre ela vai embora. E a gente pode falar também de Ojas, que o Ojas seria um vigor expressivo que não necessariamente tem a ver com a energia sexual. O que seria esse vigor expressivo? Esse vigor expressivo está ligado àquela questão de adequação. Lembra que eu falei que você está alinhado com a sua real natureza, o seu real propósito de vida? Vocês já repararam que quando a gente faz as coisas que a gente gosta, a gente tem muito mais energia? Às vezes parece que a energia não acaba, que você fica fazendo e continua. Às vezes você esquece de comer, esquece de dormir, esquece de tomar banho. Quem já passou por isso? Levanta a mão, por favor. Legal. Bom saber que vocês estão alinhados com a sua natureza. Isso é muito importante. Uma questão muito presente dentro do yoga, dentro do simbolismo do yoga, vocês já viram aquela estátua de Shiva que ele fica assim? Que é o Shiva Nataraja? Um dos simbolismos de Shiva é o fogo. O fogo ele tem uma característica dentro dos elementos, se você vai levar para um lado mais de magia, de mágico, que o fogo ele é um elemento de purificação. Ele não se mistura com os outros elementos. Se jogar terra no fogo, ou ele passa através da terra, ou ele apaga. Se jogar água no fogo, ou ela evapora, ou ela apaga o fogo. Se você jogar no fogo, depende do gás. Ou aumenta muito,
ou diminui, por exemplo, se for CO2. Então o fogo ele não se mistura. E esse simbolismo do fogo, que você pode ver tem um foguinho na mão de Shiva ali, Agni, ele tem a ver com você estar em contato com a sua essência. Você manter aquela chama interior ardendo para que você possa modificar o mundo à sua volta como o fogo faz, sem nunca deixar o mundo te modificar. Olha que legal isso. Então quando você está alinhado com a sua essência, você não é corruptível. Já parou para pensar em quantas pessoas que vocês já conheceram que não necessariamente são corruptas, mas tiveram a sua essência corrompida? Então o yoga tem a ver com você buscar a sua essência, estar alinhado com ela e produzir o seu lugar no mundo através disso. Bom, quando a gente desenvolve os chakras, a Kundalini e Ojas, a gente pode aprofundar e vivenciar estados de consciência para acessar diferentes planos do universo. Já a gente entra nisso. Então vamos voltar aqui para outros quesitos da fisiologia sutil. Então aqui a gente tem duas representações. Essa é uma representação simplificada. No meio a gente tem Sushumna Nadi, essa clarinha é Ida Nadi, e outra que seria, na verdade, seria azul e vermelho. Aqui seria dourado, mas também varia de acordo com a escola. São os canais por onde passa a energia. À medida que a gente permite a energia circular, você acessa diferentes estados de consciência. Quem é praticante de yoga aqui? Alguns. Então você tem as linhas que são mais vinculadas à tradição de Patanjali, yoga clássico, afins, Yoga Sutra. Eu estou relendo agora, estou gostando bastante. E você tem as traduções que são ligadas ao Tantra, que tem esse sistema sutil. Se você achava que tinha a ver, pare, releia o Yoga Sutra de novo e descubra que Patanjali não fala de chakras, nem de Kundalini. Revelações. É bom isso para a gente rever. Às vezes a gente acredita numa informação, você vai para verificar, não tem. Muito interessante. Continuando. Aqui a gente tem já explicando um pouquinho a respeito dos chakras, a gente já vai entrar no slide que vai. Esse aqui seria um chakra que tem algumas escolas, outras não, o Sahasrara. E esse simbolismo dele é a junção de todas as energias e a explosão desse estado de consciência de iluminação. Muito embora escolas tântricas acreditem que você pode chegar nesse estado de iluminação em contato com qualquer um dos chakras, ou mesmo sem eles. Então a gente vê umas discrepâncias de informação. Quando vocês forem buscar alguma coisa para se desenvolverem, vou fazer minha propaganda no final, mas é legal que vocês descubram um sistema que tem a ver com vocês, que ele diz para vocês algo que dá vontade de fazer, que está alinhado com o seu vigor expressivo, com a sua verdade. Então aqui, o pessoal que está aí atrás consegue ler, de repente a gente precisa apagar a luz e dar uma olhadinha, tem informações gerais sobre os chakras. Eu poderia ler o slide, posso comentar algumas coisas, mas o mais legal é vocês poderem ler, verem aí as suas conclusões. Eu vou apagar a luz um pouquinho só para vocês verem, depois eu comento aqui umas diferenças. Melhor, né? Já vai sendo. Passando rapidamente. Então a gente tem o Muladhara Chakra, esse vermelhinho, base da coluna. Tem escolas que é preto, tem escolas que é vermelho. Eu gosto de vermelho, tá? Acho que preto não tem a ver com chakras. Minha opinião. Tem a ver com o elemento terra. E aí, os simbolismos de cada um deles mudam de escola para escola. Você já vai entender por quê. Então, conexão com a terra, mundo material, físico, sobrevivência. Pessoas que pensam só em questões de sobrevivência estão com a consciência atrelada a esse chakra que ele fica na base da coluna. Se eventualmente vocês forem fazer um curso, uma palestra, uma vivência que elabore isso, a gente vai perceber o seguinte: dependendo de qual dos chakras você colocar a sua consciência, as suas percepções do mundo, de si mesmo e do outro mudam completamente. E isso é muito legal. Você pode sair de uma pessoa extremamente racional para uma pessoa muito emocional, para uma pessoa de ação. Você pode, com autoconhecimento, autorregulação, gerar o estímulo que você quer para fazer o que você precisa naquele momento. Essa que é a graça do sistema dos chakras. Essa é a principal graça da coisa. Bom, a gente tem ali o Manipura,
tem a ver com a reprodução, laranja, elemento água, sexualidade, curiosidade, prazer material. Temos depois o Swadhisthana. Esses nomes sânscritos, cada um tem um significado que tem a ver com as características dos chakras também. E ele está ligado com qualidade da mente, comunicar, aprender, porque ele tem a ver com a sua personalidade. Tem várias escolas, por exemplo, orientais, Aikido, Karatê, que eles trabalham muito com esse chakra. Alguém aqui já fez Aikido? Não? Aikido, gente, vocês já viram o filme do Steven Seagal? Alguém? Quando eu era pequeno, eu era muito chateado com o filme do Steven Seagal. Você vê o filme e você fala que é mentira. Mentira, o cara vai dar um soco pro Steven Seagal, ele faz assim com a mão, o cara voa 3 metros. É mentira. Aí você vai fazer uma aula de Aikido, o que acontece? Isso. Você fala, peraí, não é mentira? Como que eles fazem isso? Como é possível arremessar uma pessoa 2, 3 metros sem qualquer esforço? Tem a ver com a energia desse chakra. Inclusive, quando eu fiz aulas, não sei se vocês já viram, eles usam um kimono, e aí, em cima desse kimono eles amarram uma calça preta, que eles fazem um nó duplo na mesma altura do chakra. Então eles têm esse estímulo extra para você poder ter acesso extra a essa energia e fazer o que eles fazem. Bom, continuando, a gente tem então o Anahata da região cardíaca. Tem escolas que é verde, tem escolas que é rosa. Para mim, verde faz mais sentido. Representa amor incondicional, ser humano. É muito interessante porque ele congrega essas duas energias dos chakras inferiores e superiores. Eventualmente, recomendação minha, se vocês forem passar por algum processo de desenvolvimento dos chakras, é muito importante que de todos esses, o mais desenvolvido seja esse, para ele gerenciar esses estímulos mais telúricos, mais cósmicos, tá? Para você continuar sendo um ser humano e não um animal ou uma divindade. Você continuar no mundo humano. Garganta, azul claro. Éter, gente, éter não é a palavra certa, tá? Eu peguei esse slide e não consegui modificá-lo para a palestra, mas o termo sânscrito seria akasha. A gente vê essa questão do grego, do éter. Os gregos importaram vários filósofos hindus naquela época, principalmente dos pré-socráticos. Muitos pré-socráticos têm influência das concepções do Sankhya. Então, eles colocaram o negócio do éter, mas corrompeu. Até o próprio termo Atman, que dá origem a átomo, eles falaram que era uma partícula indivisível da matéria, mas no fundo eles queriam dizer que era a essência dos seres. Mas aí mudou, corrompeu, aí ficou aquela coisa que a gente estuda em química, um modelo antigo que não diz nada com a nossa realidade. Esquece isso e pensa que éter é a caixa. A caixa, numa transposição mais próxima para o agora, a gente poderia falar do inconsciente coletivo proposto pelo Jung. Mas não é isso ainda, tá? É como se o inconsciente coletivo fizesse uma intersecção ali. E a caixa, ele tivesse isso e tivesse, por exemplo, fizesse parte de uma dimensão de onde vêm as coisas, de onde vêm os arquétipos, de onde vem a sua essência. Aí a gente vai falar assim, então é o céu, porque tem a ver com a alma. Talvez na sua concepção, mas não diz exatamente o que é. Tem algumas palavras que são muito difíceis de traduzir, a caixa é uma delas. Então, nos dois que é éter é a caixa. E tem a ver com criatividade, som, vibração, capacidade de receber, assimilar, paladar, audição, olfato. Aí vamos num porém aqui. O primeiro chakra tem a ver com criatividade. O quinto chakra tem a ver com criatividade. O sexto chakra tem a ver com criatividade. Aí que eu falei que entra essas divergências de escolas. Aí você fala, e agora? Eles não se comunicam? Tem a ver? Não tem a ver? Bem, a criatividade ela pode se manifestar de várias formas, não é? Se você usa a sua criatividade para criar uma coisa no plano físico, tem a ver com isso aqui. Se você usa a sua criatividade para comunicar a ideia, é aqui. Se você usa a sua criatividade para ter ideia, é aqui. Então a energia ela vai passar por todos esses chakras. Bom, chegando então no nosso Agnya Chakra, que ele é entre as sobrancelhas, tem a cor azul indigo e tem a ver com os sentidos. Se relaciona com intuição, vidência, audiência. Só para vocês entenderem, vocês já ouviram falar que a pessoa era vidente. Se ela estiver vendo, é vidente. Se ela estiver escutando, é audiente. E tem outros, a gente pode desenvolver vários sentidos extras.
Tem gente que nasce com isso, tem gente que desenvolve, tem gente que perde, tem gente que bloqueia. Mas os chakras vão desenvolvendo percepções mais sutis. No mínimo, com a prática da meditação, desenvolvimento dos chakras, yoga, a sua intuição melhora. No mínimo, isso acontece. Mas tem outros fenômenos. Infelizmente, a palestra não fala de paranormalidade, senão eu ia falar um monte. Então, vou me conter. No topo da cabeça, a gente tem o Sahasrara. Aí varia, estão vendo? Branco, dourado, violeta, todas essas cores são válidas, mas é interessante, dentro de um desenvolvimento, que você siga uma mesma cor. É interessante, está proibido. O chakra ele vai ganhando cada vez mais as características que você imprime. E lembrando que tem escolas, não tem essas divergências de escolas, tem escolas que tem um sistema de chakras, outras que tem outro. Conversando com o professor que eu estou fazendo o meu aprimoramento, ele colocou a ideia de que várias escolas tântricas assumem que você cria os seus chakras. Eu já sou contra essa percepção. Eu acho que a gente nasce com eles, só que tem gente que nasce... Vocês já viram o corpo das pessoas? Tem gente que nasce magrinho, palito, tem gente que nasce com um corpo mediano, tem gente que nasce bem forte. Muitas vezes aquela pessoa bem forte malha um pouquinho e vira um monstro, né? Imagina que a mesma coisa acontece com os chakras. Tem gente que nasceu com eles hiper desenvolvidos, com eles medianos e com eles franzinos. Então, para quem é franzino, a gente faz uma vivência, insiste. Às vezes, depois de bastante tempo, a pessoa sente. O mediano, depois de um tempinho, sente. E aquele que está hiper desenvolvido, às vezes, na primeira vez, ele já tem uma mega vivência. Ficou clara essa explicação para vocês? Essa é a minha concepção, tá? Para mim, faz sentido assim. Dado todo o meu tempo de prática, de vivência, de observação, de conversa com outras pessoas. Bom, então, falei já isso aqui. Aqui eu vou ponderar o seguinte. Pausa de assimilação. Tem algumas coisas descritas aqui que elas podem ter a ver com o desenvolvimento natural da Kundalini, de Ujjas, mas pode ter a ver, às vezes, com você ter algum problema fisiológico, algum problema emocional, mental, tá? E pode ser, inclusive, fazendo advogado do diabo de mim mesmo, que essas coisas tenham a ver com você ter esse sistema desenvolvido e não saber como lidar com ele. Uma coisa interessante, uma reflexão, é que às vezes uma diferença de você com uma pessoa que está fora da real, que está num surto psicótico, que está louca, é que às vezes o que passa na sua cabeça você tem um filtro de dizer, pô, isso aqui é muito louco, eu não vou falar para ninguém, vai ficar na minha cabeça. E o louco às vezes não tem essa diferenciação, ele fala tudo que está na cabeça dele. Então, fazendo aí advogado do diabo, pode ser que você tenha desenvolvido, se você tiver, pode ser que esteja com algum distúrbio, ou pode ser que esse distúrbio seja mal interpretado. Aí eu vou deixar para você perceber com o seu bom senso, tá bem? Então, sintomas, sons, tons, assobios, música, rugidos, luzes dentro da cabeça, iluminação, alucinação visual. Alucinação visual seria, por exemplo, a pessoa que tem mediunidade, ela vê várias coisas. Às vezes ela vê gente morta, vê o passado, vê o futuro. Não quer dizer que ela esteja louca por isso, mas tem locais que tratam elas como loucas. Expanda as suas percepções. Sensações de frio, calor incomum. Muitas vezes a Kundalini é associada a calor, mas você pode sentir também mais frio. Cócegas, vibrações, coceiras, raspadas, agradáveis ou desagradáveis. Eu particularmente diria que desagradável quando a quantidade de energia é maior do que o seu corpo é capaz de aguentar. Pode ser dentro, fora. E movimentos involuntários. Tem alguns processos de despertamento da Kundalini, ativação dos chakras, que você coloca o corpo para vibrar. Então, quando isso acontece naturalmente, muitas vezes é aquele centro de energia se ativando. Muitas vezes, não sempre. Bom senso. Aqui é uma representação, é um desenho bem tosquinho que eu encontrei, mas eu gostei bastante dele, porque você vê esse canal principal, você vê os chakras, vocês estão vendo aqui as rodinhas, que elas estão fechadinhas? Então, cada chakra tem ali sua energia segmentada. E à medida que você vai desenvolvendo, ela vai perdendo essa diferença, ela já fica integrada com o canal de energia. E aí, isso já é uma teoria minha, que eu busquei várias fontes, inclusive fontes científicas, em que você começa a perceber que muito... Lembra que eu falei da energia como eletricidade? Nosso corpo ele funciona com eletricidade. Quando é fora do corpo, é eletricidade. Quando é dentro do corpo, é potencial biológico, né?
Imagina se você consegue aumentar o seu potencial biológico para canalizar a energia da natureza. A gente tem um monte de energia solar por aí, né? Só agora que as pessoas falassem, poxa, vamos aproveitar a energia solar? E mesmo tendo essa tecnologia, muita gente ainda não usa. Por que todo carro não tem um painel de energia solar no teto? Ou a lataria é feita disso? Perguntas. Então, imagina que você consegue, através desse desenvolvimento, teoria minha, mudar a frequência, sua frequência elétrica, a sua polaridade elétrica, para que você possa conduzir ou energia do cosmos, ou energia da Terra, como se fosse um fio terra ao contrário, pegando essa energia e guardando dentro de você, transformando a eletricidade externa em potencial biológico. Daí que você começa a manifestar paranormalidades. Daí que a realidade à sua volta e você começa a não ter tanta diferença. E aí, às vezes você vai conversar com uma pessoa iluminada e parece que ela é louca, porque às vezes ela não vê essa diferença. Muitas vezes, quando a gente está nesse estado mais amplo, você fica num estado altruísta muito forte, porque você percebe que não tem diferença. Pode ser aquela singularidade que tem aquele nome ali, mas todo mundo faz parte. Se o outro não está bem, se ele está passando fome, frio, isso faz a diferença. Daí que muitos iluminados foram, inclusive, considerados iluminados justamente pelo trabalho social que eles desenvolveram decorrente disso. Já pararam para refletir sobre isso? Quem busca esse desenvolvimento, essa iluminação, que talvez isso possa estar no seu caminho? Possa fazer parte do seu dharma, da sua missão que você está alinhado consigo mesmo? Às vezes você não precisa ser às vezes você não precisa ser o cabeça da organização, mas um membro ativo faz toda a diferença. E você não precisa pensar nisso a longo prazo, quando eu tiver meus 50 anos eu vou ter tempo livre. Pequenas ações do dia a dia, ajudar um amigo, ver uma pessoa que precisa, você já está fazendo essa contribuição ativa de modificar o meio. Bom, aí parou. Você tirou o pendrive? Não. Ele mexeu o barulhinho aí, não está mais funcionando. Bom, vou passar no manual. Tem que acender a luzinha. Bom, isso aqui, para finalizar essa parte da palestra, é uma acepção artística da integração dessas energias. Então a gente tem aqui o que seria Sushumna Nadi, Ida, vem circundando, Pingala e os chakras. Essas letrinhas, para quem não conhece, seria um som. Esse som ele designa o som que vibra, que ressoa em cada um dos chakras. Também diferentes escolas, diferentes sons. Bom, aqui a gente fecha a parte de chakras e entra um pouquinho nessa questão do corpus do homem, planos do universo. Aqui a gente tem essa acepção. Aqui ela não tem muito mais coisas detalhadas. Se estiver incomodando vocês, desligado, alguém ficar com sono, eu posso ligar a luz. Alguém sente essa necessidade de ligar a luz? Não? Tudo bem? Beleza. Então a gente tem aqui esses vários corpos e eles têm uma relação com os chakras, tá? O corpo físico teria a ver com aquele mais básico, etérico, com o segundo e assim vai. Às vezes eles não têm tem mais planos aqui, tá? Às vezes eles não têm essa relação direta com alguns dos chakras. Os mais sutis, eles simplesmente são. Não tem um plano específico. Resumindo aqui, a gente tem físico, etérico, astral, mental, causal. Vocês veem que até aqui a gente tem uma concepção mais ou menos do que a gente é. Vocês lembram quando na Matrix, o Neo sai da Matrix e aí depois ele volta para a imagem residual dele? Pois é, quando chega ali na essência, não importa mais se era ser humano, se era ET, se era cachorro. Você perde essa forma, essa identidade. É interessante também pensar que não é só você que tem, o universo tem também, né? Nós não somos seres especiais, somos cada um singulares, mas fazendo parte do todo. Tem uma frase muito legal do Tantra que é: tudo que está aqui está em todo lugar. O que não está aqui não está em lugar nenhum. Então nós somos feitos da mesma matéria que existe em várias dimensões. E a gente tem aqui o plano físico, astral, mental inferior, superior, búdico. E à medida que a gente vai desenvolvendo os chakras, eles funcionam como chaves para esses planos, a gente pode se relacionar de maneira mais ativa. Alguém viu o filme do Doutor Estranho? Levanta a mãozinha para eu ver. Beleza. No filme do Doutor Estranho, ele sai para o plano astral
e aí ele começa a lutar com um cara no plano astral. Isso é possível. Tem linhas de magia que eles travam verdadeiras guerras astrais contra seres de outras dimensões, dizem eles. Então, eu não duvido nem acredito. Eu acho que vale muito a experiência sensorial, vivencial disso. À medida que a gente faz o trabalho de chakra, você sente muitas coisas. O que você vai fazer com essas coisas, né? O que você, universitário, professor, pessoa comum, faz, por exemplo, com o NB? Tem gente que vem aqui para se divertir. Tem gente que tira um diploma, tem gente que constrói uma carreira dentro da UNB, tem gente que pega estágios. Os chakras são a mesma coisa, gente. O que você vai fazer com eles? It's up to you. Continuando. Aqui a gente tem uma outra, aqui já estou entrando mais na parte do Vedanta, tá? Falei que eu ia comentar depois. A gente tem ali, a gente tem ali a Kundalini, que seria colocado como energia, o Prana, que é a vida. Aí tem escolas que trocam, que a Kundalini é a vida, o Prana é energia, interpretações. Forhat seria a consciência. E aí a gente tem aqui um triângulo, não sei se vocês já viram. Já viram que muitas ordens espirituais, religiões, utilizam o triângulo para representar a alma? Pois é, vem daí. Esse triângulo, ele representaria essa tríade aqui, espírito, intuição, o mental sutil, também causal, que era aquela forma que a gente viu lá na frente, vocês lembram daquela estrelinha e tal? Estaria aqui. A parte mais sólida, mais visível dessa tríade. E essa tríade tem algumas concepções, o pessoal, se não me engano, da teosofia usa essa percepção. É como se você pegasse esse triângulozinho e esse triângulo ele fosse desdobrando. Aqui ele foi um triângulo, aí ele vira outro triângulo aqui, outro aqui. Ele vai se deslocando no espaço e criando essas outras partes que são, o nosso mental, intuicional, vital, que é a energia, e o físico. Vocês conseguem imaginar um triângulozinho construindo um quadradinho? Não. Alguém não consegue? Levanta a mão, se não conseguir eu mostro. Beleza. Continuando. Então a gente tem, é como se essa tríade, ela fizesse parte da nossa essência, e cada encarnação, o Sankhya não fala de encarnação, tá? O Vedanta fala. Então a cada encarnação, esse triângulozinho, ele vem, forma o seu corpo. Aí você fala assim, poxa, mas meu corpo é feito dentro do útero da minha mãe, isso aí não tem nada a ver. Não, isso é uma questão abstrata. É como que você vai construir isso, os recursos que você vai usar nessa vida aqui. E aí depois que você tem esses recursos, quando você morre, o quadradinho vai embora. O triângulo fica e ele guarda as suas memórias. Por exemplo, você fez aqui o UNB. Você tem um monte de memórias relativas do UNB, mas você pode resumir isso com a ideia de eu cursei o UNB. Quando a gente morre, as experiências do quadradinho vão ali para o triângulo desse jeito. Mas se você quiser buscar no meio da pasta ali da UNB, nos seus arquivos, você vai ter outras memórias decorrentes daquilo. Você vai investigando. Tem inclusive um pessoal que está fazendo umas pesquisas legais nesse sentido, não sei se alguém aqui já ouviu falar, registros akáshicos, que eles pesquisam coisas que aconteceram em outras vidas. Eu não botava fé, mas eu fiz, e foi a primeira questão oracular que eu fiz na minha vida que a mulher acertou 98%. Fiquei impressionado. Inclusive de ter a ver com a minha personalidade atual. Não pediu, só pediu meu nome completo. São coisas que ela não poderia ver com os meus amigos, não poderia ver pelo Facebook, pela internet. Achei muito interessante. Fica a dica se alguém quiser pesquisar isso, ou até mesmo ver, se alinhar mais com o seu momento atual. Claro que você pode fazer isso com meditação também, né? Mas tem recursos. A gente vive uma época muito boa em termos de recursos. Aqui é para a gente expandir um pouquinho a sua caixinha. Aqui a gente tem um ponto de vista dos católicos, dos espíritas. Aqui, se eu não me engano, a gente... Ai meu Deus, eu não lembro qual que é essa definição exata, mas aqui tem o quaternário que eu falei, a tríade, e aqui tem todos aqueles corpos que eu falei. Vamos entender um pouquinho a respeito do Vedanta. Na concepção dos hindus, existe Brahman, que não é Brahma, Brahman, que seria uma entidade que criou tudo. E dela veio aquela tríade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva. São os caras mais poderosos. Linhas tântricas muitas vezes assumem que Kali é mais poderosa que os três juntos. Aí, interpretações. Mas, voltando, então, eles partem dessa ideia e que você é um com Brahma. Para mim, na verdade, tirando esses nomes hindus todos, faz muito sentido. Para mim, sempre me perguntam qual que é a sua religião. Eu não sei responder, porque para mim,
Eu sou um pedacinho do universo. Para mim, Deus faz sentido se você for um pedacinho dele. Se Deus for todo o universo e você for uma célula. Inclusive, que não faria nenhum sentido, por exemplo, nessa concepção minha, que tem a ver com o hinduísmo, se uma pessoa está alinhada com a verdade dela e a verdade dela é ser gay, ser trans, a pessoa implicar e dizer que ela não pode ser assim. Se ela nasceu daquele jeito ou veio a se tornar daquele jeito, deixa ela viver o que ela tem que viver. Então, para mim, isso faz sentido. Embora eu não seja hinduísta, eu sempre tive essa concepção para mim. Quando eu era pequeno, eu via o cristianismo e não gostava. Meu avô foi seminarista e tal, ficava falando umas coisas que não tinha nada a ver para mim. E aí eu tentei me enveredar pelo budismo. Mas aí, coisa pessoal minha para vocês. Quando eu estava assistindo Cavaleiros do Zodíaco, não sei se vocês lembram, Cavaleiros do Zodíaco tem um personagem que ele manda o pessoal, o Chakra de Virgem, manda o pessoal para os 6 infernos, um dos 6. Eu falei, pô, não basta um inferno, tem 6. Não, cansei do budismo. E aí vou buscar outras coisas. Mas o budismo tem uma relação muito interessante com yoga. Numa outra palestra, talvez sobre meditação, aí a gente pode conversar sobre isso. Continuando, então, dentro dessa percepção, você tem Brahman e você tem o universo. O Sankhya, ele coloca isso como Prakriti. Você tem a essência, o Purusha e Prakriti. E aí isso vai se desdobrando, é como se só a sua alma, sua essência fosse verdade e o resto, o universo envolvesse. De níveis de sutis para o denso, tá? Então, por exemplo, você tem aqui a nossa essência e você tem Kosha é corpo, Maya é ilusório, Ananda. Ananda é felicidade. Ananda, tá faltando um A ali. Felicidade que não acaba. E aí você tem essa parte. Depois você tem o Vijnana Maya Kosha, que seria o mental abstrato, ou mental superior, feito de um corpo ilusório. Depois o mental. Depois o astral, físico, físico etérico ou físico denso. E é interessante você pensar o seguinte, esse primeiro ele se chama Annamaya Kosha. Anna em sânscrito é alimento, um corpo ilusório feito de alimento. O alimento não é de verdade? Como que é isso? Aí eu vou colocar o contraponto do Sankhya, do naturalista agora. O Vedanta parte dessa ideia. O Sankhya faz o contrário, ele parte da ideia que tudo é físico, só que cada vez mais sutil. Você tem o seu corpo físico denso aqui, tem energia, por exemplo, a eletricidade, tem as emoções. Todo mundo que já entrou aqui num ambiente que ele estava emocionalmente denso, já repararam que é quase como se o ar fosse uma maionese? Alguém não passou por essa experiência? Está muito tenso o negócio, você sentiu o ar diferente? Todo mundo, né? Ninguém levantou a mão. Então, só para ilustrar. Depois disso a gente entra nas ideias, né? A parte das ideias aqui. Então eu desci, agora estou subindo. Vocês já repararam que às vezes você chega no local, você não está sentindo a energia do local, você não está sentindo a emoção, mas você está em contato com as ideias das pessoas? Você sente quando tem a sinergia entre o grupo e quando não tem? Quando você não faz parte daquela sinergia? Tem a ver com a questão das ideias. Então, bom, só para finalizar essa parte, muito, a gente tem dois planos aqui, que é o Mahaparanirvânico, ou Adi, ou Paranirvânico, Anupadaka, que são planos que estariam acima disso aqui, que só aquele pessoal que passou da iluminação, fez tudo o que tinha que fazer e tal, vai. Aí voltando para o budismo, Buda, um cara punk, quem foi da história do Buda, ele é punk, primeiro punk, ele falou que ele não ia para esses planos mais sutis, que ele ia ficar nesse plano aqui, reencarnando, até todo mundo passar. Punk, todo mundo vai, não, vou ficar aqui. Bom, aqui é uma outra maneira de colocar as mesmas coisas. A gente tem ali de novo o quaternário, a tríade. Aqui a gente tem as técnicas de yoga que desenvolvem, asanas, técnicas corporais, pranayamas respiratórios, pratyahara, abstração dos sentidos, dharana, concentração, dhyana, meditação, samadhi, hiperconsciência. Atenção, atualização para o Paulo. Cadê o Paulo? Foi embora, Paulo? Tá aí. Então vamos lá, Paulo. O objetivo do yoga, para todo mundo também, não é o samadhi. O objetivo do yoga é moksha, que é a libertação, que tem a ver com você estar em contato com a sua verdade, sua adequação. Você está com a sua verdade, então você está de acordo com a sua verdade, então você é liberto para você fazer o que você quiser nessa vida.
de acordo com o que você realmente tem que fazer, ao invés de ficar brincando por aí. E quando você faz isso, é muito mais fácil Ojas, aquele vigor expressivo, estar ativado dentro de você, para você fazer o que você precisa, pelo tempo que você precisar. Daí que é legal você parar para perceber como quando a gente está alinhado com a nossa verdade, a gente faz um monte de coisa mais do que quando é uma coisa que não tem nada a ver com você. Tá? Essa é uma maneira bem sutil, simples de colar as coisas e você entender como que funciona o desenvolvimento do yoga, dos chakras, da Kundalini, dos estados de consciência. Fez sentido para você, gente? Para alguém não fez? Beleza. Eu gosto de saber se está fazendo sentido porque eu posso mudar a explicação e até dialogar com o seu ponto de vista para ajudar um crescimento mútuo. Pedir, alguém tem horas aí? Oi? Tá, bom. E aí, a gente tem aqui esses corpos que eu falei. A gente tem uma outra maneira de falar, divide o corpo físico em físico e energético. O corpo mental tem o inferior e o superior. Só para ilustrar isso aqui, que isso aqui é legal, é o seguinte. Mental inferior, imagina que o inferior, ele tem a ver com as ideias práticas concretas. Você fala da ideia de água, você pode trazer o elemento água, pode pegar a água, não é verdade? E ideias como, por exemplo, comunismo. É difícil, né? Abstrato você trazer para o real. Anarcocapitalismo. Difícil falar sobre uma coisa que você não consegue trazer para o palpável. Tem gente que diz que tiveram governos comunistas, tem gente que diz que teve regimes comunistas, totalitarismo comunista. Se você for olhar o que está escrito no papel e o que esses governos diziam, não tem a ver uma coisa com a outra. Então você pega uma ideia, ela é abstrata, é difícil trazer para o concreto. E eu estou trazendo esse exemplo, inclusive porque eu simpatizo com ideias de esquerda, né? Tem a ver com esse processo que eu falei para vocês, de perceber o outro, de querer fazer a diferença. Mas muitas vezes isso é mal interpretado. Muitas vezes utilizam-se as pessoas que não têm consciência de si mesmo, do seu papel no mundo, como massa de manobra, para qualquer lado, para qualquer governo. Uma das coisas de você estar alinhado com a sua real natureza é que você não vira massa de manobra de ninguém. Você faz o que você quer, quando você quer ou quando você precisa. Essa é uma das chaves da consciência. Bom, eu falei ali dos planos, a gente tem ali nos planos do universo, os níveis de consciência. Essa é uma interpretação que eu acho interessante, mas eu estou reconsiderando. Que você falar que o 3D, o corpo, ele tem a ver com o inconsciente, a quarta dimensão, o plano astral, tem a ver com o subconsciente, afinal, quando a gente dorme, o subconsciente funciona e você vai para viagem no plano astral. O 5D é o consciente, é o plano das ideias. 7D, superconsciente, supostamente tem a ver com a intuição, com a meditação. E 7D, o hiperconsciente. Bom, por enquanto, eu finalizo a palestra, vou fazer minha rápida propaganda e depois eu vou colocar um vídeo rápido para vocês, que eu acho que ele faz uma cola nisso tudo que eu falei, tá? E depois eu abro para perguntas, se elas existirem. Então, para quem gostou, quer fazer aulas, eu dou aulas na Asa Sul, na Escola Vita Baia, segundas e quartas, 17, 18 e 30. Normalmente as aulas são mais práticas do que teóricas. Também dou aulas aqui na DUMB, só para professores, familiares independentes, dos professores que são sócios da DUMB, tem vários horários, 9, 10, 11, 12 30, 16, 17, 18 30, 19 30. A gente vai ter também um curso de aprofundamento que eu vou iniciar em abril, estão todos convidados, vai ser um curso fenomenal, 80 horas de duração, de abril a outubro, terças-feiras, de 7h30 até as 10h15, no Clube Amigo. E para quem quiser pegar as redes sociais, e-mail, manter contato, Facebook, Yoga Tântrico Brasília, Professor Idílio Cardosi, YouTube, User Idílio Yogin e e-mail Yoga Tântrico, tá bem? Então agora a gente vai colocar o vídeo rapidinho e depois perguntas.
Alô? Gente, então, esse é um vídeo sobre o desenho animado Avatar. Então esse foi o nosso vídeo, acho eu, que ele ajudou a conectar aí umas arestas e tal. E se vocês tiverem perguntas, agora a gente está aberto para perguntas. Se for sobre o vídeo em específico, eu não posso falar muita coisa, que a gente pode fazer um monte de leituras dele. Eu acho que é a 7ª vez que eu assisto esse vídeo, eu fiz outras leituras diferentes. Mas sobre a palestra em si, fica à vontade. Ninguém, gente, a palestra foi tão boa assim, não tem nenhuma dúvida. Caramba, hein? Fiquei curioso que você comentou aquela hora das cores dos chakras e que o preto ficaria fora disso. Onde que ele entra nessa história, assim, a luz branca, né? Então vamos lá, gente. Energia. Energia tem muito a ver com cor. A gente tem o espectro visual, são diferentes espectros de energia. A dúvida dele ele perguntou a respeito do preto, do chakra não poder estar ligado à cor preta. Porque o preto, ele tem a ver, na verdade, ou com a ausência de luz, ou com a presença de todas as cores. Entende? Então você muda ali, você pode lidar com a questão da luz, ou com a ausência dela, que não tem muito a ver com essa vibração. Mas enfim, são escolas distintas. Se você quiser se desenvolver com uma escola que usa o preto, você pode usar. Eu não gosto, entendeu? É isso. E quando a gente faz mentalização, por exemplo, a gente normalmente tende a utilizar tons mais claros, mais transparentes. É como se você pegasse o óculos e colocasse uma lente ali com a cor que você quer. Laranja, rosa, azul. Isso muda as nossas percepções. Uma pessoa que anda com óculos cor-de-rosa para ver a vida é muito diferente da que anda com óculos escuro. Mais dúvidas? Pode perguntar, aproveita. Pera, quem que levantou? Tem mais alguém que levantou a mão? Vai pro seu próximo. Só queria entender aquela coisa que você falou assim, de metal sutil. Não é metal, é mental. Eu dei aquele exemplo da água, lembra? Você tem a questão concreta da ideia da água e a questão da ideia mais sutil. A ideia mais sutil da água, por exemplo, eu já não cheguei a falar na hora, mas, por exemplo, você pega o elemento água, ele vai ter a ver com limpeza, com fluidez, com envolvimento. Aí você pode atribuir, por exemplo, o feminino. Isso seria ali no plano mental sutil, mental abstrato. E no plano mental concreto, a ideia da água é água. Gasosa, líquida, evaporada, congelada. Só tem, no caso, só tem esses dois tipos de metal, assim, sutil e concreto. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. É porque assim, não é que existe só esses dois, é como se esses dois pegassem todo o resto. Eu estou só pegando duas ideias para você mostrar duas esferas distintas dentro dele. No fundo, gente, tudo isso que eu expliquei faz parte de você, você tem tudo isso. Essa maneira de segmentar é uma maneira de compreender de maneiras distintas, né? Você tem lá, por exemplo, um que fala que é corpo e alma, e um que fala que tem um monte de corpos distintos. Mas é a mesma coisa, só que quando a gente entende melhor os fenômenos, a gente pode elaborar eles de maneira diferente. Consegui? Beleza. Mais alguém? Isso que você falou é muito amplo, né? Eu queria que você sugerisse alguma literatura básica para que eu conseguisse... Depende do que você quer aprender, meu amigo. Tem muitos livros sobre chakras bons. Tem um livro que fala sobre corpos do amplo do universo, que é o do De Rose, que tem esse nome. Só que ele fala corpos do homem, não do ser humano. Ele ilustra um pouco disso tudo que eu falei, mas não fala especificamente de chakras. Tem vários autores que falam sobre chakras e são ótimos autores, mas tem escolas distintas. Esse que eu falei é meio que um consenso atual. Se você quer ler, por exemplo, sobre yoga, tem muitos autores também. Um autor muito bom é o Patanjali. Você pode ver alguma tradução. Patanjali é o primeiro autor escrito sobre yoga, tá? Ele data de mais ou menos uns 300 antes de Cristo. Não,
Ele fala de yoga, por isso que eu te pergunto, o que você quer saber? Então, de chakras tem vários autores. Eu não vou te lembrar de algum específico agora no seu Terroso, que eu fiz minha formação com ele, mas tem muitos outros autores, você vai encontrar vários trabalhos. Tem, por exemplo, trabalhos, eu lembro de um livro da minha mãe que mostrava as pessoas, quando elas estão sendo vampirizadas energeticamente, que a pessoa que está sendo vampira, ela faz uma conexão ali e começa a sugar energia no nível dos chakras, por exemplo. Você tem que dar uma olhada. Eu não posso te dizer exatamente o que é um bom autor. O livro de Chakras do Terroso, ele é bem sucinto, é bem sintético. É legal nesse sentido, mas ele perde vários pormenores. Então, só para complementar, um livro que circula muito aqui em Brasília é o Mãos de Luz. Ele é interessante, mas ele fala de coisas que não são tão ligadas aos chakras. Ele fala de energias sutis, de escolas distintas. Ele faz, inclusive, uma análise, do pouco que eu vi, sobre essas diferentes frequências, né? Qual que é a diferença de um jorei para uma imposição de mão do espiritismo, para um Mahikari. Então ele tem umas nuances assim. Mas fica a sugestão do amigo Mãos de Luz. Você falou sobre as cores dos chakras, né? Sim. Por exemplo, a escolha de alguns objetos, vestimentas, habitualmente, assim, né, no cotidiano, eu posso, assim, interferir de modo a incentivar mais Sim. a abertura de um chakra? Abertura Por exemplo, ou bloqueio. bloqueio. Sim. É uma coisa que eu não falei, mas ele colocou no vídeo, eu falei que o vídeo ia fechar algumas coisas. Que a energia dos chakras, ela tem polaridades. Então, por exemplo, num você tem a verdade, outra mentira. Num você tem a sensação de realizar, outro não tem. Então tem a ver com o chakra tal não bloqueado. Tá? E a energia tem a ver sim. Vamos pensar em espectro visual, física? Então você está usando aqui azul. Minha roupa está azul, azul escuro, petróleo, azul claro. A luz branca do Sol, gente, o Sol não é amarelo, o Sol é branco, tá? Se a gente for ver ele de outros planetas, ele muda a cor dele. Descobri isso essa semana, achei muito legal. Então, quando incide a luz branca, ele vai assimilar a cor azul e vai refletir todas as outras. Nesse espectro aqui, nesse espectro aqui. Então, quando você está com essa roupa multicolorida, você está assimilando várias cores. Se você tiver com uma roupa única, igual a do seu amigo do lado aí, roxo, ele vai assimilar o roxo. Entendeu? E é isso interfere nos chakras. Muitas linhas que trabalham espiritualidade optam pelo branco. Tem um amigo ali todo de branco atrás. Então tem várias linhas, eles vão, por exemplo, pela mesma... Isso é muito louco. Lembra que eu falei que tem a cor luz e o pigmento, que são opostos? O pessoal da tradição da magia da Europa usa preto, tudo preto, pela mesma razão que o pessoal de outras linhas usa tudo branco. Porque eles consideram que o branco é a junção de todas as cores, luz, e o preto é a junção de todas as cores, pigmento. Então eles usam o mesmo princípio, só que com ideias conceituais diferentes. E a ideia deles é assimilar uma grande quantidade de energia, para você fazer o que eles fazem. Ajudei? Mais alguém? Cadê? Levanta a mão, fala. Isso é legal, eu não falei nessa palestra. Não é meu embasamento, é meio que senso comum da galera. Eu não sei onde entra o senso comum popular e onde entra o senso comum iniciático. Aqueles lá eu peguei pronto. Eu só concordei com o que tinha, porque eu já conhecia aquilo. Que é o seguinte, gente, é regra geral, tá? A regra geral tem exceção. Então, normalmente, os homens têm um corpo físico mais forte que o das mulheres. Em termos de carregar peso, por exemplo. Então, o homem é o positivinho, a mulher é o negativo. Normalmente, as mulheres têm um corpo emocional mais forte que o dos homens. A mulher consegue lidar com a emoção de um jeito bem melhor. Fala. Isso tem a ver com aquela questão do yin yang, lembra? Polaridade. Elétrico e magnético, né? Polaridade. Literalmente, assim. Aí é porque você tem que... Quem vai atrair quem? Isso, mas eu tenho que conseguir responder ela. Para você já tá claro, para ela não. Então, eu também queria saber se matematicamente falando, fizesse a soma de todos esses sinais ia dar o mesmo tamanho, mas o homem
Eu acho que fica neutro, eu não lembro agora. Eu fiz isso quando eu me deparei com o slide, mas não faz tanta diferença. Tem a ver com aquela simplificação de dizer, por exemplo, que o homem é mais expansivo, que a mulher é mais introvertida. Sempre vai ter exceção, sempre. Mas se você for pensar biologicamente, a fêmea muitas vezes tenta cuidar da cria, e ela fica mais no local mais reservado por conta disso. O macho vai atrás de comida, ou então procura outras fêmeas. Então você tem um comportamento ali mais introvertido e um comportamento biologicamente mais extrovertido. Entende? Não quer dizer que é uma regra. Existem uma amiga minha do colegial, fui ver umas fotos dela, gente, ela estava muito musculosa. Com certeza ela levanta muito mais peso que eu. Então ela saiu, digamos, do menorzinho para o maisinho. Uma pessoa que passa por um treinamento emocional para lidar com dificuldades emocionais, ela pode sair do menos para o mais e vice-versa. Eu vou usar um exemplo dessa questão do menos do mais emocional que a gente viu na presidência, né? Você viu a Dilma aguentando um monte de xingamento, não sei quanto tempo, aí ela saiu. Aí veio o Temer, deu umas 3 semanas de governo, ele começou a fazer as notas públicas para pararem de implicar com ele, porque daquele jeito não dava para governar. É um exemplo simples disso. Mulher lida melhor com isso. E agora está com medo dos vidros do palácio que estragam com a dilatação, que diz que é fantasma. Ah, tá. Fantasma. A turma de segurança do palácio levantou os vidros que estragam. Então, e aí, por exemplo, para finalizar essa explicação que você me perguntou do positivo e do negativo. Então, muitas vezes no mental, o homem é positivo. Você fala, como assim? O homem é mais racional, o mental serve para raciocinar. Mas, por exemplo, a mulher muitas vezes consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Depende do ponto de vista que você considera. A intuição, inegavelmente as mulheres têm mais intuição que os homens, mas têm homens muito intuitivos. Ou você pode desenvolver isso. Dúvida? Eu queria tirar uma dúvida. Finalizar, né? Tá no horário. O que você acha daquelas meditações guiadas que tem no YouTube? Não sei. Gente, a dúvida dela, o que eu acho das meditações no YouTube? Não sei, depende da fonte. Eu baixei algumas, teve algumas coisas que eu achei interessante, outras coisas não. À medida que eu fui pesquisando coisas fora do que eu aprendi, eu descobri que tem gente que desenvolve os chakras de baixo para cima, que é como eu aprendi, que para mim faz mais sentido. Tem gente que faz o contrário, tem gente que faz os dois ao mesmo tempo. Normalmente o pessoal da magia faz isso. E aí algumas meditações iam num sentido, iam no outro. Eu não posso dizer o que é certo e o que é errado para vocês. Eu posso dizer que são pontos de vista, mas eu posso dizer que é legal você fazer isso como orientação. Tem uma mãe de santo amiga minha que ela fala assim, não pega nada de magia da internet, opinião dela. Ela diz que ela já teve que fazer muita limpeza em pessoas que fizeram procedimentos da internet sem orientação e se entraram em vários apuros. Eu concordo com ela que é legal você ter orientação de alguém e se essa pessoa confirmar que esse material é bom, você pode usar. Porque se eu for recomendar para vocês, por exemplo, o vídeo do Avatar, eu sei que dá certo, eu sei que a teoria bate, eu sei do que eu já vivenciei. Agora, outras coisas eu não posso dizer. Eu posso dizer do que eu conheço, do que eu experimentei, do que eu li e de outras pessoas que eu conheço que pesquisam também, que são mestres. Beleza? É isso, né, gente? Agradecer mais uma vez a presença de todos. Quem tiver interesse em dar continuidade, obrigado. Espero que tenha trazido luz, que tenha sido satisfatório e que quem sentiu sintonia e quiser continuar o trabalho comigo, legal. Quem quiser fazer trabalho com outras pessoas, vá em frente. É muito importante que a gente se desenvolva e esteja de acordo com a própria verdade. Bom almoço a todos. Agradecemos a presença de todos. Essa semana ainda a gente divulga a palestra da semana que vem, que vai ser na mesma hora, no mesmo local. Gratidão. Gostou aí?